Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Python. Dando continuidade aqui ao nosso módulo, vamos falar um pouquinho hoje sobre funções com parâmetro, que são basicamente as funções mais utilizadas, mais implementadas no nosso dia a dia como profissionais. E aqui, como nós já fizemos aqui as implementações, também começa lá com a palavra reservada def, o identificador, só que aqui agora nós passamos uma lista de parâmetros. E esses parâmetros nós vamos então reutilizar no bloco de comandos. Por fim, nós retornamos um ou mais valores através do comando da palavra reservada return. Ok? Vamos então fazer a implementação e vamos dar uma olhadinha aqui como nós podemos fazer isso. Ok? Executar aqui o PyCharm, tá aqui o PyCharm, e vamos então criar um novo arquivo aqui, new Python file. Aula 51, olha lá, aula 51. Vamos implementar uma função que vai calcular a área de um círculo. Qual seria um nome apropriado para essa função? Então, primeiro começamos com def. Qual seria um nome apropriado? Por exemplo, área função. Círculo. Área círculo. Ou calcula área círculo, ou seja, um nome aqui que seja mais apropriado. E nós vamos passar um parâmetro para esta função, que vai ser quem? O raio. O raio deste círculo, para que a gente então calcule a área, ok? Então, 2 pontos e começamos aqui a implementação. Primeira coisa, depois nós vamos aprender como nós utilizamos pacotes no módulo intermediário, mas por enquanto vamos fazer aqui a utilização de uma constante que é o π, que é 3,141592, ok? 3.141592 e assim vai, tem muito mais números aqui, mas vamos deixar só assim. Então, eu declarei aqui uma constante, ou seja, em Python não existe uma constante, mas é uma variável aqui que está então recebendo um valor constante, ok? Muito bem, e aí basta então calcular aqui a área. Então, a área vai ser igual a quê? Ao valor π vezes raio ao quadrado. Como que nós fazemos raio ao quadrado? Eu posso, por exemplo, aqui fazer raio vezes raio, seria raio ao quadrado. Ou utilizarmos aqui a função ou então eu vou elevar raio a 2, raio ao quadrado, tá bom? E assim eu calculei aqui a área. Basta então agora retornar, return área. Muito bem, esta é a função que calcula a área do círculo, ok? Muito bem, depois de algum tempo lá de codificação, nós vamos então agora aqui fazer a utilização desta função. Para tanto, vamos fazer aqui a obtenção do raio, de maneira que o usuário vai nos informar. Então, R vai receber um float de input, digite o raio, digite o valor do raio. Muito bem. Ele vai digitar, vai fazer a conversão para float e vamos guardar em R. Muito bem. Eu vou calcular aqui, eu poderia fazer o cálculo aqui. A é igual a quê? A área círculo. E aqui eu vou passar quem? R como parâmetro, ok? Então, que é o raio que nós acabamos de obter ali do usuário que está utilizando. E aí vamos imprimir, print o valor da área do círculo de raio. Esqueci aqui de colocar o F aqui na frente, Então aqui agora sim. De raio R é igual a A. Muito bem. E com isso nós implementamos. Vamos então testar agora a nossa função. Salvamos e executamos. Digite o valor do raio, Vamos então aqui digitar 5.2 e ele então calcula a nossa área, que é 84.94, ok? Muito bem, fizemos aqui então a implementação de uma função. Todavia, uma função, ela pode chamar outra função. No caso aqui, nós já estamos fazendo isso, nós estamos dentro desta função chamando a função poll, Mas nós podemos chamar também a nossa própria função, Vamos
criar um novo arquivo aqui, ó, Save As. Vamos salvar aqui como aula 51B. Vamos criar uma nova função aqui que vai calcular, por exemplo, a área de um cilindro. E para calcular a área de um cilindro, eu preciso necessariamente calcular a área de um círculo, ok? Então, na verdade, a área do cilindro vão ser vários círculos sobrepostos, ok? Dado uma determinada altura. Então, como que nós podemos fazer isso? Então, vamos definir aqui, definir área. Vamos chamar, né, a função de área cilindro. E nós vamos passar agora aqui como parâmetro quem? O raio e a altura do cilindro. Então, vamos passar o raio e a altura do cilindro, ok? Muito bem. Como que vamos calcular aqui? Então, a área, né? A área do cilindro aqui, no caso, né? Vai ser igual a quê? A área do círculo. E nós vamos passar quem? O raio aqui, ó. Raio para ele. Vai ser a área do círculo, vamos passar o raio, vezes quem? A altura que nós estamos pegando aqui como parâmetro. Muito bem, basta então agora fazer o retorno dessa área calculada, ok? Muito bem, e com isso nós temos a área do cilindro. Então aqui na nossa implementação, nós temos que também pegar, né, o valor da altura, né? Então float, input, digite a altura do cilindro. Altura do cilindro e digite o raio do cilindro. Só para ficar claro aqui, né? Muito bem. Uma vez entrada com essas duas, basta então agora vir aqui que agora vai ser a área de quem? Do cilindro, né? A área cilindro. E eu tenho que passar o raio e a altura. Vejam, né, que nós fizemos a implementação colocando na primeira posição raio e na segunda altura, né? Nós temos que passar na mesma ordem, né? Se nós invertermos, né, os valores também serão invertidos aqui e o resultado vai, né, dar completamente alterado, né? Vai alterar completamente o resultado isso, ok? Então muita atenção em passar, né, os parâmetros de maneira adequada. Nas próximas aulas a gente vai aprender como passar em posições diferentes, tá? Mas por enquanto vamos passar aqui na mesma posição que nós o fizemos. E veja, quando nós estamos digitando aqui, ele vai mostrando para a gente, né, o que cada um significa. Então a gente já digitou raio e agora estamos digitando aqui a altura, ok? Muito bem, então agora aqui o valor da área do cilindro é muito bem. Vamos salvar e vamos agora executar. Antes de executar, queria também fazer mais uma observação aqui, ó. Vocês se lembram, né, quando nós falamos do escopo das variáveis? Então vejam, né, aqui dentro desta primeira função, eu tenho uma variável aqui chamada área. Ela só é conhecida dentro deste pequeno conjunto de código aqui, ok? Vejam que aqui dentro, né, de uma outra função eu também tenho o mesmo nome, né? Isso não implica em um erro? Não, porque aqui neste contexto, vamos falar assim, neste bloco de código, né, a área é única, então ela vai ser local. E eu poderia, por exemplo, aqui, olha, declarar uma outra variável também conhecida como área aqui, eu poderia fazer isso, porque o escopo desta variável seria global e não local. Então, sempre que existir, né, uma sobreposição de nomes, se dentro, né, de um conjunto de comandos, assim, um bloco de comandos, existir um nome de variável que é igual ao nome de variável global, ele sempre vai utilizar a primeira, a mais próxima, que foi declarado mais proximamente dentro daquele código, daquele bloco de código, ok? Então sempre ele vai usar esse daqui, e se ele não encontrar dentro do bloco algo, ele desce um nível. Não encontrou? Vai então para o global, e aí sim ele executa a área deste bloco mais global, ok? Então muita atenção aqui para bloco. Vejam que eu mudei o nome aqui, e o PyCharm já me dá aqui que tem algum erro lá. Clique Alt Enter. Vamos teclar Alt Enter aqui e vamos dar uma olhadinha, tá vendo? Olha. Ele está falando o seguinte, ó, eu não estou conseguindo encontrar este ou esta
este nome, né, de variável. O que você quer fazer? Você quer importar algum nome, alguma referência, marcar como desconhecido, ou seja, o que você quer fazer? Na verdade, eu quero alterar aqui para um nome, né, conhecido, tá ok? Então, o que seria A? Muito bem. Isso aqui feito, vamos salvar e vamos executar. Run 51B. Então tá lá, digite o valor do raio do cilindro, né? Vamos digitar aqui 4.2. E a altura, por exemplo, 5 centímetros. E tá aí, ó, o valor da área do cilindro é 277, ok? Então ele fez a execução de uma função chamando outra função e assim sucessivamente, ok? E para finalizar, existe também, né, o conceito de aninhamento de funções. O que significa isso? Aninhamento de funções é uma função dentro de uma outra função. Nós não falamos aqui que basicamente eu tenho um código ou um bloco de comandos. Dentro deste bloco de comandos eu também posso ter declarações, tanto de variáveis como também de novas funções. Vamos imaginar o seguinte: dentro deste bloco aqui, área cilindro, é o único local que eu vou utilizar, por exemplo, área de círculo, né? Ou seja, é o único lugar que eu vou utilizar uma função que calcula a área do círculo. Vamos imaginar dessa forma. Então, para que eu vou declarar essa função fora desta área? Não teria razão. Então, eu posso declarar dentro da função aonde eu vou reutilizar, eu vou utilizar este bloco, né, de comandos, né? Então, vamos salvar aqui num novo arquivo. Vamos chamar de C. E vamos aninhar uma função aqui. Vamos pegar esse conjunto aqui, vamos recortar e vamos colocar aqui dentro. Então nós fizemos o quê? Nós declaramos aqui, olha, dentro de uma função, uma outra função. Nós estamos fazendo um aninhamento de funções. Aonde esta função área de círculo vai ser conhecida? Apenas e simplesmente neste bloco, nesta área aqui de comandos. Fora, ela não será conhecida. A gente já vai testar isso. E ela funciona perfeitamente, né? Vejam, nós estamos passando um raio aqui, estamos pegando aqui o raio. Este raio aqui que nós estamos utilizando é dentro deste bloco aqui, ele não vai se misturar com este bloco mais global, ok? Então existe a separação aqui de escopo das variáveis. Muito bem. Desta forma que nós fizemos, o programa vai funcionar perfeitamente. Vamos ver como que isso funciona. Vamos salvar e vamos executar. Então tá lá, digite o raio do cilindro, 4.2, e o outro, a altura do cilindro 5, e tá lá o mesmo valor que nós obtivemos anteriormente, ok? Então está funcionando. Agora, vamos fechar aqui a execução, só para mostrar para vocês, né, que esta função só vai ser conhecida dentro desta outra função, ou seja, dentro deste bloco de comandos aqui. Depois que nós mostramos aqui a área do cilindro, né, vamos pular um espaço aqui, ó, print, vamos pular um espaço e vamos mostrar aqui, né, tomando como base este mesmo raio, né, vamos calcular aqui a área do círculo, AC. Então, AC vai receber a área de quem? Do círculo. A área do círculo, e vamos passar o raio aqui. E vamos mostrar aqui, ó, print F, o valor da área do círculo e vamos passar aqui o AC, ok? Nós estamos utilizando aqui um ambiente, uma IDE. E a IDE, se vocês notarem aqui, ó, vejam que ela circulou aqui, ó, ele achuriou, né, vamos falar assim, colocou aqui uma identificação vermelha embaixo da área de círculo. Por quê? Se a gente vier com o ponteiro do mouse sobre ela, ela vai mostrar aqui, ó, Unresolved Reference área de círculo. Ou seja, esta referência não está resolvida. Significa que ele não está conhecendo ou vendo, identificando esta função. Então, certamente, né, quando nós executarmos aqui, vai acontecer algum problema. Vamos ver aqui, ó. Vamos salvar e vamos executar. Vamos salvar aqui como arquivo, salvar como
Vamos salvar como D de dado. Ok. E vamos executar. D de dado. Ah, ele vai perguntar. Então, 4. Opa. Vamos, tá perguntando aqui 4.2 e 5. E tá aí, ó. Ele não conseguiu, então, calcular, né, a área do círculo, porque a área do círculo não está definida, ou seja, naquela posição onde nós colocamos, a IDE já identificou aqui que não está resolvida e realmente ele não conhece, ou não conheceu aqui neste momento esta função, porque ela está dentro de uma outra função, está aninhada dentro de uma outra função. Então, esta função aqui, a área do círculo, só é conhecida dentro deste escopo aqui. Ok, pessoal? Então é isso, né? Vejo vocês na próxima aula. Tchau!